Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está me assistindo. Meu nome é Letícia Almeida. Eu tenho 83 anos. E, hoje, eu vou contar para vocês uma história que eu guardei em segredo por décadas. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês curtirem este vídeo. Se inscrevam no canal. E me contem aí nos comentários de onde vocês estão me assistindo. É um prazer enorme poder conversar com vocês. Meus queridos, mesmo que seja só por uma tela, era o ano de 1954 e eu tinha acabado de fazer 11 aninhos quando meu pai morreu, num acidente na usina onde ele trabalhava. Minha mãe, nossa, uma mulher forte, sabe? Mas ela estava arrasada pela perda. Ela teve que ralar em dobro para sustentar a gente, eu e meus 2 irmãos mais novos. A gente morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Sabe como é? 6 meses depois que meu pai se foi, minha mãe conheceu o Marcos, um homem que trabalhava como contador na agência do banco da cidade. Ele parecia ser tudo o que a gente precisava. Educado, respeitado por todo mundo. Ai, aparentemente, apaixonado pela minha mãe, para todo mundo na cidade. Ele era o anjo que veio salvar a viúva e seus 3 filhos. Meu Deus, como o povo estava enganado. No comecinho, ele realmente parecia ser gente boa. Trouxe presentinho pra gente, pras crianças. Ajudava minha mãe com as contas. E até arrumou um emprego melhor para ela na prefeitura. Todo mundo admirava a atitude dele. Sabe, 6 meses depois, eles se casaram, numa cerimônia simples, na igrejinha da matriz. Foi aí que tudo começou a mudar. Mas quando ninguém estava olhando. Minha mãe, agora, trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, todo santo dia. O Marcos saía mais cedo de casa e chegava mais tarde, lá pelas 6. Mas tinha um dia na semana em que ele voltava para casa na hora do almoço. Era quando meus irmãos estavam na casa da minha avó, a mãe do meu pai. E eu estava sozinha, porque eu estudava à tarde. A primeira vez aconteceu uns 3 meses depois do casamento. Eu estava na cozinha, preparando um lanchinho antes de ir para a escola. Quando ouvi a porta da frente abrir, era o Marcos. Ela sorriu para mim, de um jeito estranho, e disse que tinha esquecido uns papéis. Perguntou se eu podia ajudar ele a procurar no quarto. Quando a gente entrou no quarto, ele trancou a porta. O que aconteceu depois é uma coisa que, mesmo hoje, aos 83 anos, me faz tremer as mãos só de lembrar. Isso vai ser nosso segredinho. Elle dit depois, se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar em você. E vai ficar muito, muito triste. Vocês vão voltar a passar necessidade e seus irmãozinhos vão sofrer. É isso que você quer. Eu estava em choque, com medo, confusa. Eu tinha acabado de fazer 12 anos. E assim, começou o meu inferno semanal. Toda quarta-feira, ele voltava na hora do almoço. Eu tentava inventar desculpa para não estar em casa, sabe? Mas quando eu fazia isso, ele ficava uma fera e ameaçava contar para minha mãe que eu andava rebelde e desrespeitosa. Numa cidade pequena dos anos 50, uma criança problema era uma vergonha para a família. Eu tentei uma vez. Tentei contar para minha professora. Ela ficou em silêncio, muito sem graça. Sabe, depois disse, Letícia, querida, não se deve inventar histórias sobre os adultos, principalmente sobre seu padrasto, que tem ajudado tanto a sua família. Isso é pecado. Naquele momento eu percebi, ninguém ia acreditar em mim. A palavra dele valia mais. O Marcos era um homem respeitado. Ele ia à missa todo domingo. Participava do conselho da comunidade
e era famoso pela generosidade com a nossa família. O tempo passou e eu virei uma adolescente calada, sempre de cabeça baixa. Minha mãe achava que era timidez, ou a tal da fase da aborrecência. Meus colegas de escola me achavam estranha, mas dentro de mim crescia não só a dor e a vergonha, mas também uma determinação silenciosa. No meu aniversário de 13 anos, o Marcos me deu uma caixa de sapatos com um laço vermelho. Dentro tinha um vestido lindo que ele disse que era nosso segredo. Foi aí que eu tive a ideia. Aquela caixa de sapatos seria minha aliada. Depois que todo mundo foi dormir naquela noite, eu tirei tudo de dentro da caixa, escondi o vestido no fundo do guarda-roupa e comecei a usar a caixa para guardar provas. Era difícil conseguir prova concreta nos anos 50. Sem celular, sem câmera, sem nada. Mas eu comecei a ficar esperta. Guardava lenços com marca de batom, que ele esquecia no bolso. E eu pegava na hora de lavar a roupa dele. Anotava datas, horas, o que ele dizia, em pedacinhos de papel. Uma vez, quando ele rasgou minha blusa, e eu precisei costurar antes que minha mãe visse, eu guardei um retalhinho do tecido, com umas manchas. Durante 5 longos anos, aquela caixa foi enchendo. Eu mantinha ela escondida, debaixo de uma tábua solta, no assoalho do meu quarto. Enquanto eu crescia, aprendi a me defender de pequenas maneiras. Inventei um horário de estudo na biblioteca municipal que batia certinho com as quartas-feiras. Quando eu não conseguia escapar de ficar em casa, eu deixava umas facas de cozinha escondidas em lugares estratégicos, só para me sentir um pouquinho mais segura. A cada ano, no meu aniversário, eu olhava para aquela caixa e pensava: ainda não é a hora. O Marcos continuava sendo o cidadão exemplar aos olhos de todo mundo. Minha mãe, coitada, mesmo cansada de tanto ralar, parecia feliz com a estabilidade que a gente tinha. Meus irmãos o admiravam. E eu carregava sozinha o peso daquele segredo terrível que destruía minha infância e minha adolescência, dia após dia. Na véspera do meu aniversário de 18 anos, enquanto todo mundo dormia, eu abri aquela caixa e olhei de novo cada pedacinho de prova que eu tinha guardado por 5 anos. No dia seguinte, minha mãe insistiu em fazer uma festinha para comemorar minha maioridade. Convidou os tios, alguns vizinhos mais chegados, e até a professora que não tinha acreditado em mim, ou no show trash. Para todo mundo. Ia ser só mais uma festinha de aniversário em família. Para mim, seria o dia em que eu, finalmente, ia quebrar o silêncio. Na manhã do meu aniversário de 18 anos, eu acordei antes do sol nascer. Fiquei uns minutos só olhando para o teto do meu quarto, sentindo o peso da caixa escondida ali, debaixo do assoalho. Aquele seria o dia. Não tinha mais volta. A noite anterior tinha sido difícil. O Marcos tinha me encurralado na área de serviço, enquanto eu dobrava a roupa, e sussurrou que tinha um presente especial. Pro meu aniversário, eu consegui escapar, dizendo que minha mãe estava me chamando, mas o olhar dele me seguiu. Até eu sair de lá, aquele seria o último olhar daquele tipo. Eu prometi para mim mesma, com cuidado. Eu levantei a tábua solta e peguei a caixa de sapatos. Durante 5 anos, aquele recipiente pequeno guardou não só as provas, mas também a minha sanidade. Cada coisinha ali dentro era um pedaço da minha dor, transformada em força, em determinação. Coloquei a caixa embaixo da cama e comecei a me arrumar. Letícia, vem tomar café. Filha, hoje é seu dia especial. A voz da minha mãe veio pelo corredor. Eu respirai fundo. Me olhei no espelhinho da penteadeira. E
Ensaiei sorriso. Por 5 anos, eu tinha me tornado uma atriz excelente. Na cozinha, minha mãe tinha preparado um bolinho simples. Meus irmãos, Pedro e Lucas, agora com 14 e 12 anos, sentaram animados na mesa. O Marcos também estava lá, com aquele sorriso que todo mundo achava gentil, mas que para mim escondia monstros. Minha enteadinha favorita fazendo 18 anos. Como o tempo passa rápido, ele disse, colocando a mão no meu ombro. Eu controlei o impulso de me afastar. Roger, eu precisava manter as aparências. Mais do que nunca. O dia passou devagar. Ajudei minha mãe com os preparativos para a festinha da noite. Ela tinha convidado uns parentes, vizinhos próximos, e umas amigas minhas da escola. Não era muita gente. Talvez umas 20 pessoas no total, mas eram as pessoas certas, as pessoas que precisavam saber. Mãe, posso usar aquela toalha de mesa bordada que a vovó deixou? A branca, com florzinhas azuis. Eu perguntei enquanto a gente arrumava a sala. Claro que pode. Filha, tá guardada na cômoda. Seu pai adorava aquela toalha. A gente só usava em ocasião especial. Ela sorriu, com saudade. Meu pé, que saudade. Nós dois. Pensei, se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido. Conforme a tarde passava, eu comecei a sentir um misto de nervosismo e certeza. Eu tinha ensaiado aquele momento na minha cabeça tantas vezes que parecia mentira que estava finalmente para acontecer. Lá pelas 5 horas, os primeiros convidados começaram a chegar, tia Cida e tio Zé, nossos vizinhos. Dona Elza da padaria com o marido dela, um por um. As pessoas que formavam a nossa pequena cidade entraram na nossa casa para celebrar meus 13 anos. Eu observei com atenção o Marcos cumprimentando todo mundo, sempre o anfitrião perfeito, o padrasto dedicado, o cidadão exemplar, minha professora do primário, Dona Sônia, aquela mesma que não acreditou em mim. Chegou com um embrulhinho. Parabéns, Letícia nossa. Como você cresceu? Lembro de você tão pequenininha e tímida na minha sala. E, agora, olhachou. Uma moça feita, e sorry, educada, pensando em como a negligência dela tinha me condenado a mais anos de sofrimento, mas ela também precisava estar ali hoje. Às 7 da noite, com todo mundo já na sala, minha mãe me pediu para sentar na cadeira principal. A mesinha de presente estava do lado, com os embrulhos dos vizinhos e parentes, nada muito caro. Sabe, éramos todos gente simples, mas cada presentinho representava o carinho daquelas pessoas. Tá na hora da Letícia abrir os presentes, anunciou minha mãe. Toda empolgada, todo mundo chegou mais perto, formando um círculo em volta de mim. O Marcos se posicionou perto da minha mãe, com o braço em volta dela, num gesto de carinho de casal. Para todo mundo ver, comecei a abrir os presentes, um por um, agradecendo cada pessoa com um sorriso, um lenço de seda da tia Cida, uma blusinha feita à mão pela Dona Elza, um livro de poesias do professor Fábio. A cada presente aberto, meu coração batia mais forte. Eu sabia que a hora estava chegando. Foi quando minha mãe trouxe o presente dela. Esse é meu e do Marcos. Filha, espero que você goste. Era uma caixinha pequena. Dentro tinha um broche delicado em formato de flor. Era da minha avó. Ela explicou. Eu agora isso. Eu agradece. Dando um beijinho no rosto dela, o Marcos sorriu. Aquele mesmo sorriso que me dava pavor. Quando a gente estava sozinho, eu também tenho uma coisinha especial para você, Letícia. E ele disse, me estendendo um pequeno embrulho
Aquele era o momento que eu esperei por 5 longos e torturantes anos. Que coincidência. Tu diz. Minha voz saiu mais firme do que nunca. Tinha saído na presença dele. Eu também. Tenho um presente especial para você. Marcos. Elle paraissait surpreso, mas manteve o sorriso no rosto. Para mim. Mas hoje é o seu aniversário. Sim, eu respondi. Mas este é um presente que eu guardei por muito tempo. Me levantei e fui até meu quarto. Sentindo todos os olhares me seguindo, voltei com uma caixa de sapatos. Agora, ela estava enfeitada com um laço vermelho. O mesmo laço que veio no vestido que ele me deu anos atrás. A sala ficou em silêncio quando eu coloquei a caixa nas mãos dele. Eber, Anu diz, é um presente que eu construí durante 5 anos. O Marcos olhou para a caixa. Curioso. Minha mãe sorriu, provavelmente achando que era alguma coleção de lembrancinhas que a filha tinha guardado para o padrasto que tanto ajudou a família. Ele tirou o laço e abriu a tampa. O rosto dele ficou branco na hora. Dentro da caixa, organizados em ordem, estavam todos os itens que eu coletei. Um por um, os lenços com marcas de batom, o retalho da minha blusa rasgada com as manchinhas de sangue, as anotações com as datas, horas e descrições de cada abuso. Um calendário onde eu tinha marcado um X vermelho em cada quarta-feira durante 5 anos. Uma mecha do meu cabelo que ele cortou como lembrancinha durante um dos episódios e, no fundo, uma carta endereçada à minha mãe, descrevendo tudo o que aconteceu desde aquela primeira quarta-feira. O que é isso? Minha mãe perguntou. Notando a mudança repentina no rosto dele. São presentes? Eu respondi. Minha voz clara, intauta, o suficiente para todo mundo na sala ouvir. Presentes que eu ganhei do meu padrasto durante 5 anos, desde que eu tinha 12. O Marcos fechou a caixa. Rápido! Eu não sei do que essa menina tá falando. E ela disse, tentando sorrir. Devem ser recordações da escola. Bobagem dela. Por que você não lê a carta que tá no fundo da caixa? Mãe, eu sugeri. É um resumo bem detalhado de todos os presentes que eu recebia às quartas-feiras, quando você estava trabalhando, e meus irmãos na casa da vovó. O silêncio na sala era de matar, as pessoas se olhavam, confusas. O Marcos colocou a caixa na mesa e deu um passo na minha direção. A Letícia está confusa. Ela disse, tentando manter a calma. Deve ser o nervosismo do aniversário. Eu tô confusa desde os 12 anos. Eu respondi. Confusa sobre por que o marido da minha mãe entrava no meu quarto quando todo mundo dormia. Confusa sobre por que ele me dava presentes com a condição de manter nosso segredo. Confusa sobre por que ninguém acreditou em mim quando eu tentei pedir ajuda. E eu olhei diretamente para Dona Sônia, minha professora, que agora me olhava, horrorizada. Lembra quando eu tentei te contar? Professora, você disse que era pecado inventar histórias sobre os adultos. Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos cheios d'água. Minha mãe, pálido, pegou a caixa das mãos do Marcos e começou a olhar o que tinha dentro. O rosto dela se transformava a cada item que ele havia. As lágrimas escorriam em silêncio pelo rosto dela, quando ela tirou a carta do fundo e começou a ler. O Marcos tentou arrancar a carta das mãos dela, mas meu tio Zé o segurou pelo braço. Calma aí. Compadre, isso é loucura. O Marcos protestou. Olhando em volta, procurando apoio, essa menina sempre foi problemática. Vocês sabem disso, sempre inventando história. Mas agora, aos 18 anos, eu não era mais uma criança assustada. Eu era uma mulher, com provas concretas de anos de abuso, e eu tinha escolhido expor tudo na frente das pessoas que mais importavam.
Na nossa pequena comunidade, cada item nessa caixa conta uma história. Continuez. Uma história que eu guardei em silêncio por medo, por vergonha. E porque ninguém acreditaria na palavra de uma criança contra de um homem tão respeitável. Enquanto minha mãe soluçava, lendo a carta, as outras mulheres na sala se aproximaram dela. Tia Cida a abraçou. Dona Elsa pegou a caixa e começou a mostrar os itens para os outros. O barulho de indignação crescia a cada segundo. Saiam da minha casa, gritou o Marcos. Tentando recuperar o controle da situação. Isso é um assunto de família. Não, eu respondi, surpreendendo até a mim mesma com a minha firmeza. Isso é um assunto de justiça. E Roger, no meu aniversário de 18 anos, meu presente para mim mesma é a minha liberdade. E o meu presente para você, Marcos, é a vergonha pública que você merece. O caos que tomou conta daquela sala foi algo que eu nunca vou esquecer. A expressão do Marcos mudava a cada segundo, passando do choque para a raiva, da raiva para o medo. E, finalmente, para uma espécie de desespero, que eu só vi em bicho acuado. Os olhos dele corriam pela sala, talvez procurando uma saída, uma desculpa. Qualquer coisa que pudesse salvá-lo. Minha mãe desabou no sofá, amparada pela tia Cida e pela dona Elsa. A carta tremia nas mãos dela, enquanto ela tentava entender o pesadelo que tinha acontecido debaixo do teto dela por tantos anos. As lágrimas desciam sem parar pelo seu rosto, mas seus olhos foram lentamente mudando, da tristeza absoluta para algo que eu raramente tinha visto nela. Fúria. Como você pôde? Ela disse. Finalmente, levantando os olhos para o Marcos, não foi um grito. Foi algo pior. Uma pergunta carregada de dor, de traição. Quase um sussurro que cortou o ar da sala como uma faca. Helena. E não acredita nela. O Marcos tentou chegar perto da minha mãe, mas 3 homens o pararam. Meu tio Zé, o marido da dona Elsa, e o professor Fábio. Isso é invenção. Vocês conhecem essa menina? Sempre foi difícil. Desde que o pai morreu. Sempre inventando coisa. E eu continuei de pé, sentindo meu corpo tremer. Mas minha voz se manteve firme. Aquele momento tinha sido ensaiado na minha mente centenas de vezes durante os anos de abuso. Eu não vou mais fugir. Eu disse, olhando bem para a cara dele. Cada coisinha nessa caixa conta uma história real. Quarta-feira, 17 de maio de 1956. Você rasgou minha blusa azul quando eu tentei te empurrar para longe. Eu tive que costurar às pressas e esconder o retalho manchado. Ele está aqui. Apontei para o pedacinho de tecido azul com manchas escuras, 13 de novembro de 1957. Você esqueceu esse lenço com batom no bolso da sua camisa. Depois de se encontrar com alguma mulher, eu peguei quando fui lavar sua roupa. Você nem notou, porque estava bêbado naquela noite. A cada prova que eu mostrava, mais gente se afastava dele, criando um pequeno círculo de isolamento ao seu redor. A imagem do cidadão exemplar, do padrasto dedicado, desmoronava, pedaço por pedaço. Saiam da minha casa, ele gritou de novo, o rosto vermelho de ódio. Esta não é a sua casa, respondeu minha mãe, se levantando com dificuldade, mas com uma dignidade nova na sua postura. Esta casa era do meu marido, do pai da Letícia. Foi aí que tudo ficou ainda pior para o Marcos. Minha prima Juliana, que estava quietinha num canto da sala, deu um passo à frente. Ela tinha uns 20 anos na época, tinha casado há pouco tempo e raramente visitava a gente. Eu também, ela disse. A voz quase não saía. Ele também tentou comigo? Quando eu vim passar as férias aqui em 56, eu tinha 14 anos, eu nunca contei para ninguém. Porque ele disse
que ninguém ia acreditar em mim. O silêncio na sala foi quebrado por suspiros de horror. O Marcos olhou para a Juliana, como se tivesse visto um fantasma. Naquele momento eu percebi que provavelmente a gente não era as únicas. Quantas outras meninas tinham passado pelo mesmo, no silêncio, que a vergonha e o medo impõem? Mentirosa, ele gritou para Juliana, mas a voz dele já não tinha força. Ele estava encurralado, não só pelas provas físicas, mas pelos testemunhos que surgiam do nada. Meu tio Zé, pai da Juliana, avançou para cima do Marcos, com ódio nos olhos, mas o professor Fábio o segurou. Vamos chamar a polícia, disse o professor, sempre o mais calmo de todos. Não, respondeu minha mãe, com uma frieza que eu nunca tinha visto. Primeiro, eu quero que todo mundo saiba. Eu quero que cada pessoa nesta cidade entenda quem é este homem, que se finge de bom padrasto, de marido exemplar, de cidadão respeitável. O Marcos percebeu o que estava acontecendo. Numa cidade pequena dos anos 50, a reputação era tudo. Um homem sem reputação perdia o emprego, os amigos, sua posição na sociedade. Ele olhou ao redor, desesperado, e os olhos dele encontraram os meus pela primeira vez em anos. Era ele quem tinha medo, não eu. Vocês não podem provar nada. Ele tentou uma última vez. São só palavras de meninas confusas. Contra a palavra de um homem adulto, foi quando meu avô paterno, que tinha ficado em silêncio num canto da sala, disse algo que eu não esperava. Eu tenho provas, Marcos, e eu sempre desconfiei de você. No ano passado, quando a Letícia começou a ir lá em casa, às quartas-feiras para estudar, como ela disse, eu notei o jeito dela. Ela tremia só de ouvir seu carro passando na rua. Uma vez, você foi buscar ela. E eu vi o medo nos olhos da minha neta. Meu avô tirou do bolso um caderninho. Comecei a anotar as datas. Comportamentos estranhos. Eu quase fui na polícia 2 vezes, mas sem prova concreta. Quem ia acreditar num velho? Agora, com o que a Letícia guardou, a gente tem mais do que o suficiente. Eu não sabia disso. Eu não sabia que meu avô tinha percebido que ele também guardava suas próprias provas, silenciosamente. Preocupado comigo, lágrimas vieram aos meus olhos, mas não de dor. Dessa vez, mas de um alívio que eu nunca tinha sentido antes. Eu não estava sozinha. Eu nunca estive completamente sozinha. Dona Sônia, a professora que não acreditou em mim, se aproximou, chorando. Letícia, me perdoa. Eu devia ter te ouvido. Eu devia ter investigado. A culpa não é sua, professora. E eu respondi, embora uma parte de mim soubesse que sim. Ela tinha uma parcela de culpa, mas naquele momento, o importante era unir todo mundo contra o verdadeiro culpado. O Marcos tentou sair pela porta da frente, mas o marido da dona Elsa o barrou. Você vai ficar aqui até a polícia chegar? E ela disse. E depois que a polícia vier, acrescentou minha mãe, eu quero que você suma desta casa, para sempre. O tempo pareceu se arrastar. Enquanto a gente esperava a polícia chegar, alguém ligou da casa do vizinho para a delegacia. Nesse meio tempo, mais gente foi chegando. Vizinhos curiosos com o barulho, amigos que passavam na rua. A fofoca foi se espalhando rápido, como só acontece em cidade pequena. Quando finalmente 2 policiais chegaram, encontraram o Marcos sentado numa cadeira, isolado de todo mundo, vigiado pelo meu tio e outros homens. O sargento Silva, que conhecia nossa família há anos, pediu para entender o que estava acontecendo. Minha mãe, recuperando um pouco a calma, começou a explicar. Mostrou a caixa, a carta, e me pediu para contar tudo. A Juliana também deu seu depoimento. Meu avô apresentou suas anotações. O sargento ouviu tudo com uma cara séria. Nos anos 50,
Casos de abuso contra criança e adolescente raramente chegavam na polícia. Havia um silêncio na sociedade sobre isso, sabe? Uma tendência de resolver em família. E simplesmente ignorar, mas a quantidade de provas e o número de testemunhas tornava impossível fazer vista grossa. Vamos levar o Sr. Marcos para a delegacia. Ele disse. Por fim, as moças vão precisar prestar um depoimento formal amanhã. Quando os policiais o levaram, algemado, passando pela sala cheia de convidados, do meu aniversário de 18 anos, o Marcos estava de cabeça baixa. Não era mais o homem confiante e respeitado. Era um predador, exposto na luz do dia. As pessoas começaram a ir embora depois disso. Tia Cida insistiu em ficar para ajudar minha mãe, que alternava entre crises de choro e momentos de uma raiva silenciosa. Meus irmãos, confusos e assustados, foram levados pelo meu avô para passar a noite na casa dele. Eu fiquei na sala vazia, agora toda bagunçada, com os restos da festinha, que virou algo tão diferente do planejado. Os presentes ainda estavam na mesa, o bolo, quase intacto. A caixa de sapatos, agora vazia, pois tudo tinha sido levado pela polícia como prova, parecia estranhamente leve nas minhas mãos. Por que você não me contou antes? Minha mãe perguntou, quando finalmente ficamos sozinhas. Não tinha acusação na voz dela, só uma tristeza profunda, uma dor que não dava para entender. Ele disse que você não ia acreditar, que a gente ia passar fome se ele fosse embora, que a culpa era minha. As palavras saíam com dificuldade. No começo, eu acreditei nele. Depois, quando eu tentei contar para a professora e ela não me ouviu, eu tive certeza que ninguém ia acreditar. Então, eu comecei a guardar as provas. Eu esperei até ter idade suficiente para ser ouvida. Minha mãe me abraçou. Um abraço longo, doído. Senti as lágrimas dela molhando meu ombro. Me perdoa. Ela sussurrava, sem parar. Me perdoa por não ter percebido, por ter colocado esse monstro dentro da nossa casa. Não é sua culpa. Mãe, eu respondi. E naquele momento, eu realmente acreditava nisso. Você também foi enganada. Todo mundo foi. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto do meu quarto, eu senti uma coisa estranha. Paz. Uma paz ainda com dor. Sabe, imperfeita, mas ainda assim. Paz. O monstro que dominou meus pensamentos por anos estava finalmente longe da minha vida. O segredo que me corroeu por dentro estava exposto. A menininha assustada de 12 anos finalmente podia começar a curar suas feridas. O caminho ia ser longo. Eu sabia. Teria o processo na justiça, os comentários na cidade, o preconceito que, injustamente, sempre segue as vítimas. De alguma forma, minha mãe precisaria se recuperar da traição. Meus irmãos teriam que entender tudo o que aconteceu. Nossa família precisaria se reerguer. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem medo, sem precisar checar se a porta estava trancada, sem o pavor de ouvir passos no corredor durante a noite, naquela caixa de sapatos. Eu não guardei só as provas contra o Marcos. Eu guardei também a minha chance de viver de novo. Os dias que se seguiram foram um furacão. Na manhã seguinte ao meu aniversário, nossa cidadezinha já fervia com a notícia. Marcos, o respeitável contador do banco, o padrasto exemplar, tinha sido preso por abusar da enteada por anos. As pessoas cochichavam nas esquinas, as vizinhas traziam bolos e pães para ajudar a família nesse momento difícil. Mas eu sabia que muitas vinham pela curiosidade, sabe, pelo desejo de saber os detalhes do escândalo. Acompanhada pela minha mãe, fui até a delegacia prestar o depoimento oficial. O delegado, um homem de meia idade, bigode grosso e olhar cansado,
Me recebeu na sua salinha pequena e escura. Na parede atrás dele, um retrato do presidente e um crucifixo. Os símbolos de autoridade em 1959. Preciso que você me conte tudo, desde o começo. Ele disse, meio sem graça, mas firme. Sei que é difícil, Letícia, mas quanto mais detalhes você me der, mais forte vai ser o caso contra o seu padrasto durante 3 horas. Eu revivi cada momento de dor dos últimos 5 anos. Cada quarta-feira, cada ameaça, cada lágrima engolida em silêncio. Minha mãe, sentada do meu lado, soluçava baixinho. Eu sabia que cada palavra minha era uma facada no coração dela, revelando o horror que acontecia enquanto ela trabalhava para nos dar o pão de cada dia, confiando naquele homem para cuidar dos filhos dela. A Juliana também prestou depoimento naquele dia. Enquanto a gente esperava no corredor apertado da delegacia, ela segurou minha mão e sussurrou. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Letícia. O que você fez? Salvou outras meninas que ele podia machucar no futuro. Eu não me sentia corajosa. Me sentia exausta. Mas também mais leve do que nunca. O segredo não pesava mais nas minhas costas. Nos dias seguintes, outras 2 moças da cidade apareceram com histórias parecidas. Uma era filha de uma cliente do banco onde o Marcos trabalhava, a outra era sobrinha de um amigo dele. Em todos os casos, o mesmo padrão. Meninas vulneráveis. Sem o pai por perto, a mesma tática de ameaça e silêncio. O caso virou notícia, maior do que eu imaginava. Um jornal de Belo Horizonte publicou uma notinha sobre o respeitável contador. Acusado de crimes contra menores numa cidade do interior, o banco onde ele trabalhava o demitiu na hora. O padre da nossa paróquia fez um sermão sobre lobos em pele de cordeiro, sem citar nomes, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Tinha também aqueles que não acreditavam, gente que dizia que eu estava inventando história para aparecer, ou que eu tinha seduzido o pobre homem. E agora estava me vingando porque ele me rejeitou. Essas vozes me machucavam, me faziam duvidar por um instante. Se eu tinha feito a coisa certa, mas aí eu lembrava da caixa de sapatos, das provas, das outras meninas que também tiveram coragem de falar. E eu sabia que tinha feito o único caminho possível. O julgamento foi 3 meses depois. Foi um processo doloroso, com interrogatórios que reviravam tudo, onde o advogado dele tentava me fazer de mentirosa. Por que esperou tanto tempo para falar? Por que não gritou? Por que não fugiu? Como se existisse um manual de como se comportar. Quando uma criança é aterrorizada por um adulto com poder sobre ela. Mas as provas eram fortes demais. A caixa de sapatos, os depoimentos das outras vítimas, o caderninho do meu avô com as anotações dele, até a professora Sônia testemunhou, admitindo, com vergonha, que eu tinha tentado contar para ela anos atrás, e ela não deu importância. Em outubro de 1959, Marcos foi condenado a 8 anos de prisão, uma sentença considerada pesada para a época, quando esses crimes, muitas vezes, eram ignorados. Lembro de olhar para ele quando o juiz deu a sentença. Não era mais o homem imponente, respeitado. Era só uma figura encolhida, com olheiras fundas e um olhar vazio. Eu não senti alegria, nem vingança. Senti só um cansaço profundo e o desejo de recomeçar minha vida longe daquela cidade, onde agora eu era conhecida como a enteada do Marcos, a menina do escândalo. Quero ir embora. Mãe, eu disse naquela noite, sentada com ela na cozinha, não posso ficar aqui, onde todo mundo sabe, onde todo mundo cochicha quando eu passo na rua. Minha mãe segurou minhas mãos. O rosto dela parecia mais velho, marcado pela culpa e pela tristeza. Mas também tinha uma força nova nos olhos dela. Para onde você quer ir? Minha filha, Belo Horizonte.
Responde sem nem pensar. Eu quero estudar enfermagem. Quero cuidar das pessoas. Ajudar quem sofre. Era um sonho que eu tinha guardado em segredo por anos, sufocado pelo peso do abuso. Agora, finalmente livre. Ou eu podia pensar no futuro. 2 semanas depois, eu estava num ônibus balançando, com uma malinha contendo tudo o que eu tinha, que rumou à capital. Minha tia Eliane, irmã da minha mãe, tinha concordado em me abrigar enquanto eu estudava. Minha mãe queria ir também, levar meus irmãos, recomeçar com a gente, mas eu sabia que ela não tinha dinheiro para isso naquele momento. Eu vou mandar dinheiro assim que arrumar um trabalho. E eu prometi na despedida: vou te ajudar a trazer o Pedro e o Lucas. A gente vai ser uma família de novo. Só que, longe daqui. E assim, começou minha nova vida. Os primeiros meses foram difíceis. A cidade grande me assustava, com aquele barulho o tempo todo. Aquelas multidões de gente que eu não conhecia. Aquele ritmo acelerado. A casa da tia Eliane era pequena. E eu dormia num sofá na sala. Consegui um emprego de meio período como balconista numa farmácia, enquanto estudava à noite, num cursinho para entrar na escola de enfermagem, mas tinha uma liberdade naquele anonimato que eu nunca tinha sentido. Ninguém me conhecia como a menina do caso. Ninguém sussurrava quando eu passava. Eu era só mais uma jovem do interior, tentando a vida na capital. M1961. Eu fui aceita na escola de enfermagem. O curso era puxado. Exigia longas horas de estudo e de prática. Meus dias eram divididos entre as aulas, os estágios no hospital e o trabalho na farmácia. Eu dormia pouco. Economizava cada centavo e mandava o que podia para minha mãe. Mas, pela primeira vez na vida, eu sentia que estava construindo algo meu, algo que ninguém podia tirar de mim. Foi durante um estágio na pediatria que eu conheci o Felipe. Um jovem médico, recém-formado. Ele notou que eu tinha um jeitinho especial com as crianças mais traumatizadas. Como eu conseguia acalmar elas quando ninguém mais conseguia? Dia, depois de um plantão bem difícil, ele me convidou para tomar um cafezinho. Você tem um dom, ele disse. Me olhando por cima da xícara, as crianças confiam em você. Como se soubessem que você entende o medo delas. Eu hesitei por um momento. Eu depois decidi ser honesta. Eu entendo. Eu já tive muito medo também. Nas semanas seguintes, a gente se encontrou mais vezes. Ele era gentil, respeitoso, nunca invasivo. Mesmo assim, eu mantinha uma certa distância, o medo de confiar em alguém, especialmente num homem. Era como uma sombra que não me largava. Não precisa me contar nada que você não queira, ele disse uma noite, enquanto a gente caminhava pelo parque depois de jantar, mas eu quero que você saiba que eu não tenho pressa. A gente pode ir no seu tempo, tão devagar quanto você precisar. Foi a primeira vez que eu chorei na frente dele, mas não eram lágrimas de dor. De medo. Eram de alívio, de encontrar alguém que não exigia nada, além do que eu podia dar. M1962. Recebi a notícia de que minha mãe e meus irmãos, finalmente, iam se mudar para BH, com o dinheiro que eu mandei. E o que ela conseguiu juntar, trabalhando como costureira, eles compraram uma casinha simples, na periferia. Meu irmão Pedro, agora com 18 anos, conseguiu um emprego numa oficina mecânica. O Lucas, com 16, ia continuar os estudos. Nossa família estava se reerguendo, passo a passo. Você salvou a gente. Letícia, minha mãe disse no dia em que ajudei eles na mudança, não só por expor aquele monstro, mas por não desistir de nós. Mesmo tendo todo o direito de seguir sua vida sozinha, naquele mesmo ano, eu me formei enfermeira e fui contratada pelo hospital onde estagiei. O Felipe e eu começamos a namorar oficialmente
com a bênção toda feliz da minha mãe, que via nele o genro que sempre sonhou. Ele foi paciente com meus medos, respeitou meus limites, nunca me pressionou. Quando eu contei toda a minha história para ele, numa noite estrelada, na beira de uma lagoa, ele só segurou minha mão e disse: "Obrigado por confiar em mim o suficiente para dividir isso." A gente se casou em 1964, uma cerimônia simples, com pouca gente. Não convidamos ninguém da minha cidade natal. Sou meu avô, já velhinho, mas orgulhoso de ver a neta que ele ajudou a salvar, agora, construindo a própria vida. Felipe e eu construímos uma vida juntos, baseada em respeito, em compreensão. Tivemos 2 filhos, a Mariana e o Caio, que criamos com todo amor e proteção, mas sem sufocar a liberdade deles. Eu sempre ensinei a eles que o corpo deles pertence só a eles, que ninguém tinha o direito de tocar neles sem permissão, que segredos que machucam não devem ser guardados. Enquanto eu tratava crianças no hospital, muitas vezes eu via sinais que os outros não viam. Os olhares assustados, o medo excessivo de adultos, os desenhos que diziam tudo. Numa época em que quase ninguém falava abertamente sobre abuso infantil, eu me tornei uma voz dentro do hospital, insistindo para que médicos e enfermeiras fossem treinados para reconhecer esses sinais. E aquela caixa de sapatos, que foi a chave da minha liberdade, depois do julgamento, ela foi devolvida para mim, sem nada dentro. Por anos, eu a guardei como um lembrete do poder da verdade, mesmo que ela demore a aparecer. Quando nossa filha Mariana fez 18 anos, eu contei a ela minha história completa e dei a ela a caixa vazia, para que você guarde as suas próprias verdades. Minha filha, eu disse a ela, e para que você saiba que, não importa o que aconteça, a sua voz merece ser ouvida. Hoje, olhando para trás, aos 83 anos, com meus netos ao meu redor, eu vejo que aquela menininha assustada de 12 anos nunca imaginou a vida plena que teria. A dor não desapareceu por completo. Cicatrizes profundas nunca somem de verdade, mas eu aprendi que a gente pode construir algo bonito e cheio de sentido, mesmo depois das piores tempestades. E é por isso que eu conto esta história hoje, para que outras pessoas, que talvez estejam passando por coisas parecidas, saibam que não estão sozinhas, que guardar provas, procurar ajuda e finalmente quebrar o silêncio pode ser o primeiro passo para a liberdade. O caminho vai ser difícil, mas do outro lado, existe a chance de cura, de reconstrução, de uma vida que vale a pena ser vivida. Em 1975, quando eu já estava bem estabelecida em BH com minha família, eu recebi uma carta inesperada. O envelope amarelado tinha o carimbo da minha cidade natal, aquele lugar que eu tinha deixado para trás há tanto tempo. Minhas mãos tremeram um pouco quando eu abri. Era da Dona Elza, a antiga vizinha que estava lá naquela noite terrível do meu aniversário de 18 anos. Marcos foi solto, disse a carta, cumpriu a pena e voltou para a cidade. Achei que você devia saber. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Sentei na cadeira da cozinha, tentando respirar. O Felipe me encontrou assim, a carta aberta na mesa, o rosto pálido. O que foi? Meu bem? Ele perguntou, preocupado. Ele tá solto. Foi tudo o que eu consegui dizer. Nos dias seguintes, os pesadelos antigos voltaram. Eu acordava no meio da noite, suando frio, com a sensação de ter alguém no quarto. O Felipe, sempre tão compreensivo, só me abraçava em silêncio. Até eu me acalmar, ele não pode mais te machucar. Amor, ele sussurrava. Você construiu uma vida longe dele.
Ele não tem mais poder sobre você. Racionalmente, Preux sabia. Eu tinha 34 anos. Era uma enfermeira respeitada. Esposa. Mãe de 2 filhos. Morava a centenas de quilômetros de distância. O Marcos provavelmente nem saberia onde me achar, mas o medo, aquele velho companheiro, tinha voltado, se instalando nos cantinhos da minha mente. Foi minha mãe quem me surpreendeu com sua força. Quando contei a ela sobre a carta, eu esperava vê-la tão abalada quanto eu, mas em vez disso, ela levantou o queixo. Com uma determinação, a gente vai visitá-lo, ela disse. O que há? A ideia me pareceu um absurdo, aterrorizante. Não para conversar ou perdoar, ela explicou, só para que você possa vê-lo agora, não como a menina assustada que você era, mas como a mulher que você se tornou, para que ele veja que não conseguiu te destruir. No começo, eu recusei na hora, para que reviver aquele horror, para que arriscar a paz que eu conquistei com tanto esforço, mas, com o passar dos dias, a ideia começou a fazer sentido. Talvez eu precisasse desse ponto final, talvez eu precisasse olhar nos olhos do meu carrasco, não mais como vítima, mas como sobrevivente. Num fim de semana de julho, Felipe, minha mãe e eu, pegamos o ônibus para minha cidade. Deixamos as crianças com meu irmão Pedro. É algo que a mamãe precisa fazer, eu expliquei para Mariana. Então, com 10 anos, quando ela perguntou por que íamos visitar a cidade, da qual eu quase nunca falava, a viagem foi em silêncio, cada um perdido nos seus pensamentos. Quando o ônibus entrou na estradinha de terra que levava à cidade, senti um nó no estômago. Tantas lembranças daquelas ruas, daquelas casas. Algumas boas, muitas, muito dolorosas. A gente ficou na casa da dona Elsa. Agora, uma senhora de cabelos brancos. O marido dela tinha falecido, mas ela continuava com aquele coração enorme. A cidade tinha mudado pouco. Talvez umas casas novas, uma praça reformada, mas a essência era a mesma. Ele vive sozinho agora. Dona Elsa nos contou, enquanto servia um cafezinho, numa casinha afastada, perto do rio. Ninguém quer saber dele. O banco não o aceitou de volta. Claro, ele faz uns bicos, conserta umas coisas, vive quase como um bicho do mato. No dia seguinte, domingo, a gente decidiu ir à missa. Se tinha um lugar onde o Marcos apareceria, seria na igreja. Mesmo depois de tudo, as pessoas daquela época e daquele lugar ainda viam a religião como um caminho para a redenção. Entramos na igrejinha. A missa já tinha começado. Sentamos nos últimos bancos. Meus olhos correram pelas pessoas, procurando. Foi o Felipe que o viu primeiro, indicando discretamente com o queixo. Lá estava ele, sentado sozinho num canto, curvado, muito mais velho do que seus 60 e poucos anos. Os cabelos, antes pretos e bem penteados, estavam completamente brancos e ralos. As roupas, embora limpas, estavam gastas. Tudo nele respirava derrota. Esperei sentir alguma coisa, medo, raiva, até mesmo satisfação por ver ele daquele jeito, mas o que eu senti foi nada. Olhando para aquela figura encolhida, eu percebi que ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. O monstro dos meus pesadelos não passava de um velho solitário, rejeitado pela sociedade. No final da missa, quando as pessoas se levantaram para sair, nossos olhares se cruzaram. Eu vi o reconhecimento nos olhos dele. Seguido por algo que parecia vergonha, ele desviou o olhar bem rápido e saiu apressado pela porta lateral. Você quer ir atrás dele? Perguntou o Felipe, segurando minha mão. Não, eu responde, surpresa com a minha própria calma. Eu não tenho nada para dizer para ele. Naquela tarde,
Visitamos o cemitério onde meu pai estava enterrado. Levei flores. E pela primeira vez em muitos anos, consegui pensar nele, sem associar a morte dele ao que veio depois, lembrando só do homem gentil que me colocava nos ombros quando eu era pequena, que me contava historinha para dormir. Voltamos para BH no dia seguinte. A viagem de volta foi diferente. Me leve, como se um peso invisível tivesse ficado para trás. Eu percebi que precisava daquele momento, daquele olhar, para realmente fechar aquele capítulo da minha vida. Os anos passaram. Meus filhos cresceram, se formaram, construíram suas próprias famílias. M1985. Eu virei avó pela primeira vez, quando a Mariana deu à luz a Gabi, 2 anos depois. O Caio nos deu o Léo, meu primeiro neto, homem. Hoje eu tenho 5 netos, todos adultos, e 3 bisnetos que são a alegria da minha velhice. O Felipe se foi há 10 anos, vítima de um infarto. Enquanto podava as rosas do nosso jardim, eu o encontrei, sorrindo, como se tivesse partido em paz. Foram 48 anos de um casamento que curou muitas das minhas feridas. Um homem que nunca me viu como alguém quebrada, mas que admirava a minha força, mesmo quando eu mesma não a via. M1990. Quando minha mãe faleceu, recebi a notícia de que o Marcos também tinha partido alguns meses antes. Morei sozinho, na sua casinha perto do rio. Foram os vizinhos que, notando a falta de fumaça na chaminé por dias, chamaram as autoridades. Não senti nada, além de uma vaga pena por alguém que viveu e morreu na solidão que suas próprias ações criaram ao longo dos anos. Meu trabalho como enfermeira me colocou em contato com muitas crianças e adolescentes vítimas de abuso. A minha experiência pessoal me deu uma sensibilidade que os livros não ensinam. Na década de 80, quando esses assuntos começaram a ser mais discutidos, ajudei a criar um protocolo de atendimento para essas vítimas no hospital. Como você consegue lidar com isso todo dia? Sem se despedaçar, uma colega mais jovem me perguntou uma vez. Depois que a gente atendeu uma menina de 14 anos com sinais claros de abuso, porque eu sei que cada criança que a gente ajuda a identificar e proteger é uma vitória. E eu respondi, porque eu conheci os 2 lados, o silêncio que destrói e a voz que liberta. M1995. Aos 54 anos, fui convidada a dar uma palestra sobre proteção à criança e ao adolescente. Falei para uma plateia de médicos, assistentes sociais, professores. Foi a primeira vez que eu compartilhei publicamente a minha história completa, sem cortar detalhes, sem disfarçar a dor. O que me salvou não foi só a coragem de finalmente falar. Eu disse no final da palestra, foi a decisão de documentar, de guardar provas. Mesmo quando ninguém acreditava em mim, foi transformar minha dor em evidência concreta, que não podia ser negada. Aquela palestra levou a outras. Logo, eu estava viajando pelo Brasil, falando em escolas, hospitais, delegacias especializadas. Não era fácil reviver aquela história tantas vezes, mas cada vez que eu via a compreensão no rosto de um professor ou o compromisso nos olhos de um policial, eu sabia que valia a pena. No ano do Emília, eu participei da fundação de uma ONG dedicada a combater o abuso infantil. Caixa de Sapatos foi o nome que a gente escolheu. Em homenagem àquele objeto simples que mudou a minha vida, a organização oferece abrigo para crianças em risco, apoio psicológico para as vítimas e suas famílias e treinamento para profissionais que trabalham com crianças. Hoje, olhando para trás, vejo como aquela decisão de uma menina de 12 anos de guardar provas numa caixa de sapatos, seguida pela coragem da jovem de 18 de expor tudo, definiu não só a minha vida, mas a de tantas outras pessoas
Minha neta Gabi seguiu meus passos e virou psicóloga infantil. Você foi minha inspiração. Vovô, ela me disse, no dia da formatura dela, o jeito como você transformou sua pior experiência em ajuda para os outros. Nos últimos anos, como a internet, redes sociais, nosso trabalho na ONG ganhou outra força. Criamos campanhas online, grupos de apoio, canais seguros para denúncias. O mundo mudou muito desde 1954. Hoje, existe mais consciência, mais proteção, mais gente disposta a ouvir as crianças. Mas eu sei que ainda tem muito trabalho a ser feito. Ainda existem marcos por aí. Ainda existem crianças silenciadas pelo medo. Ainda existem adultos que preferem não ver os sinais. Por isso, eu continuo contando minha história, mesmo aos 83 anos, mesmo quando a voz falha e as mãos tremem um pouco. Quando eu olho para os meus bisnetos brincando no jardim da casa, que eu divido com a Mariana e a família dela, eu sinto uma gratidão imensa. Gratidão por ter sobrevivido, por ter encontrado forças para quebrar o ciclo, por ter construído uma família onde o amor não vem com dor, onde os segredos são doces e não venenosos. Aquela caixa de sapatos, que por tanto tempo guardou a minha dor, acabou virando o símbolo de algo muito maior, a prova de que, mesmo nas situações mais escuras, a gente pode encontrar um caminho para a luz. Não é um caminho fácil, não é sem cicatrizes, mas é um caminho possível. Esse é você que está me assistindo agora. Reconhece essa dor. Se você carrega um segredo pesado demais, saiba que você não está sozinho. Saiba que a sua voz importa, que a sua história merece ser ouvida, que existem pessoas dispostas a acreditar em você. O primeiro passo é o mais difícil, mas do outro lado, existe a possibilidade de cura, de paz, de uma vida que você merece viver em plenitude. Essa é a lição que eu aprendi na minha longa jornada, a de que somos mais fortes do que imaginamos, mais resistentes do que nos fazem acreditar e que nossas histórias, mesmo as mais dolorosas, podem virar luz para iluminar o caminho de outros. Meu nome é Letícia Almeida e esta é a história da minha caixa de sapatos. Meus queridos, se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um beijinho da vovó Letícia. Até a próxima.